podcast da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano. No anterior, a gente conversou com o Baiar Neto, nosso Comodoro, e agora a gente vai falar com o secretário da BVO, mas também o grande campeão da classe Orc esse ano, Luciano Chequim, comandante do mais bravíssimo do Espírito Santo, foi campeão do Brasileiro de Oceano, campeão da Semana Internacional de Vela de Ilhabela da Ecoval. Luciano, tudo bem? Ô, Flavinho, tudo certo. E você, meu amigo? Tudo ótimo. Tá falando aonde? Estou em Porto Trombetas, no noroeste do Pará, quase divisa do Pará com o Amazonas. Um pouquinho longe de Vitória e mais longe ainda de São Paulo, né? Mais uma vida embarcada, né? Você não está no mar aí, mas trabalha com a área náutica, né? Então você vive conciliando entre Espírito Santo, as regatas nacionais e internacionais, e aí a região do norte do Brasil, né? A bordo. É exatamente isso. Tem muita ajuda lá da minha esposa, da minha família que mora lá em Vitória. E no caso do Bravíssimo, da tripulação, né? A gente tem a tripulação que eu já falei, boa parte mora todo mundo perto do barco, os profissionais que pelejam com a gente praticamente há muito tempo. Então as coisas ficam um pouco mais simples de serem feitas, né? Legal. E a gente nos bastidores estava conversando sobre isso, sobre Vitória, né? Então, assim, você tem uma rede de apoio muito grande, falou da família, mas também tem uma rede de apoio relacionada aos velejadores. Vitória tem uma tradição muito, muito legal. Eu, inclusive, estava te falando da Eldorado Brasilis, onde eu comecei minha carreira na vela como jornalista, cobrindo 3 edições. Tive na primeira, em 2005, problemas com o mastro, a gente ficou à deriva lá no caminho até a última ilha do Brasil, que chama Ilha de Trindade, e depois peguei gosto daquilo lá, o maior perrengue que eu passei, talvez, na minha vida, junto com a queda do helicóptero. Ou seja, eu também tenho história para contar, mas quem tem que contar a história hoje é você. E aí, assim, tem essa logística de dificuldade também, né? Acho que a maior parte da parte de construção naval está principalmente e de barcos, né, de regata, está no eixo Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, eu queria que você contasse isso para a gente, né? Então acaba ficando um pouco complicado, assim, a nossa vida, comparando com um barco que está, por exemplo, no Rio, está no Guarujá ou está em Porto Alegre, você tem toda essa logística, né? Por exemplo, quando você tem que fazer um reparo mais complicado numa vela, você tem que mandar para o Rio, ou alguma coisa mais complicada, aí você tem que mandar para Porto Alegre. A gente fez uma obra no carro, agora não consegui em Vitória, a gente acabou fazendo essa obra lá no Guarujá, mas por outro lado acaba forçando a nossa criatividade, né? Tem muita coisa que às vezes não tem prestador de serviço que está acostumado com barco à vela, principalmente com barco de regata, né? Agora em Vitória a gente está com a flotilha mais legal de barcos de orca, a gente deve ter 4, 5 barcos na orca ano que vem. Então não tinha um mercado de pessoas, não tem um mercado de pessoas que prestam serviço para aproveitando. Por exemplo, algumas peças que a gente tem que fazer, você pega, chama um serralheiro que estava mais acostumado a fazer guarda-mancebo de lancha, o mecânico idem, às vezes alguma coisa de capas, assim, você acaba pegando um capoteiro que mexia com o carro. Você tem que ser criativo. Tem que ser criativo e tem que fazer as coisas com muita antecedência. Que é diferente. Ah, quebrou uma pesquinha, vai lá na loja ali na esquina e compra. Ou, tem que mexer na vela, poxa, vai ali na veleria e faz. Não, tem que mexer na vela. Na melhor das hipóteses, vai ter que mandar para o Rio. Quebrou uma pecinha mais complicada, ou um cabo mais complicado, você tem que ter muita coisa, você tem que ter em estoque, que eu não teria se eu morasse num centro com mais mercado. Ou você tem que, no mínimo, de novo, pedir para te mandar do Rio, de Porto Alegre, de Florianópolis, que vai demorar uns 2, 3 dias de Sedex. Então você tem que ter toda essa previsão. E além, óbvio, da logística de levar o barco, da logística de levar a tripulação, tudo mais complicado quando você pensa em trazer um barco de Vitória para o Rio, para Ilhabela, agora que vai ser para Punta del Este. Mas, cara, dá para fazer. A gente está nessa história com o Bravíssimo desde 2017. O barco correu praticamente todas as semanas de vela, correu todas as semanas de vela desde 2017, quase todos os circuitos Rio. Então, já estamos indo para a terceira semana de punta. Então, dá para fazer. Se você organizar, criar uma tripulação, dá para fazer essa história toda.
Legal, e a gente sabe que Vitória, além de sediou a Eldorado Brasilis, é caminho também para muita gente que começa a subir, né, e fazer a travessia, por exemplo, Marrefeno é um ponto de parada interessante da turma que começa a subir lá para Refeno ou para o Maragogipe, mas também a flotilha, as regatas de flotilha, as regatas olímpicas e pan-americanas são muito fortes, né? Teremos esse ano o Campeonato Brasileiro de Optimist, vários campeonatos, tivemos recentemente o Campeonato Brasileiro de Snipe, ou seja, a formação do velejador aí é muito grande. Essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer. E emendando a essa, todo esse trabalho que a BVO vem fazendo, por exemplo, com os certificados para a RGS Cruiser, dando mais voz aos velejadores e mais oportunidades, com certeza tende a melhorar também cada vez mais a vela oceânica com mais barcos por aí, né? Dá para a gente fazer esse paralelo de evolução dos atletas, grandes competições aí e a questão da BVO com esse trabalho? Assim, na história da RGS, né? Porque que acaba acontecendo em centros menores, a flotilha, no nosso caso, até 2021, a gente só tinha RGS no clube, RGS e bico de proa. Então, você ter uma flotilha de RGS forte, esse negócio da RGS Cruiser era muito legal, a gente deve implementar isso na Vitória ano que vem, juntar o bico de proa com a RGS, que você acaba criando uma competitividade mais legal para o pessoal da RGS, é um negócio bem interessante. E trazer as pessoas dos barcos pequenos para a flotilha dos barcos grandes. E tem outra coisa legal que você está falando, eu soube agora, né? Você começou na então Dourado Brasilis, né? A gente está com um esforço em Vitória para voltar até a Regata Trindade. Não sei se vai se chamar o Dourado Brasilis, porque a própria gestão da Rádio Eldorado mudou, mas estamos trabalhando forte lá no nosso clube, na federação, a BVO também está ajudando para provavelmente em março de 2026, então tem bastante tempo ainda para se organizar, a gente voltar até a regata Vitória Trindade Vitória, que é quando existia, né, era a maior regata oceânica do Brasil e, se não me engano, a segunda maior regata oceânica das Américas. Só perdia para Transpac, que é de Los Angeles para Havaí. Legal, uma regata de 620 milhas. Eu, por exemplo, passei 15 dias a bordo de um rebocador da Marinha, Almirante Guilhobel, e depois eu fui no Trindade. E na primeira vez, quando eu tive problema com o mastro, o barco ficou parecendo barco Viking lá, com o barco do Poesia, mas foi a melhor experiência, talvez uma das mais interessantes da minha vida, que eu até já caí de helicóptero. Mas o assunto não é esse aqui. A gente tem que falar de Luciano Chequim. Agora vamos falar das suas conquistas no ano, né? Um ano foi especial para você, principalmente a conquista do Campeonato Brasileiro veio primeiro e depois a Semana Internacional de Vela de Ilhabela da Ecoval, vocês conquistaram no mais bravíssimo. Começou com vento fraco, deu tudo certo, foi um campeonato, deu certo, no final os mais rápidos começaram a apertar, mas a sua flotilha, a sua equipe, desculpa, deu conta, a sua embarcação conquistou esse título. Qual foi o segredo do título? Foi preparar o barco. O barco, a gente fez algumas modificações do final do ano passado para esse. Na verdade, a gente estava testando essas modificações em Ilhabela, né? A gente tirou o balão simétrico, colocou só balões assimétricos, botou um balão um pouco maior, então ficou um barco mais fácil de ser velejado. E para Ilhabela, mais exatamente Ilhabela, como o nosso barco é normalmente o menor da horta, o segundo menor, terceiro menor, normalmente são os Felt, os Skipper 30 e às vezes aparecem alguns barcos argentinos de 30 pés. Esse ano tinha o Mago, ano passado tinha o Errante. Então a gente acaba ficando encaixotado. Quando você entra no popa, a gente acaba ficando encaixotado quando preso no vento sujo de barcos um pouco maiores, um tamanho parecido que a gente. Então, a gente com assimétrico, a gente conseguia velejar um pouco mais solto. Isso ajudou um bocado. Então, e teu barco sempre, apesar de morar longe, teu barco sempre preparadinho para nada quebrar, nenhuma driça, nenhuma catraca, nada, tudo funcionou no barco inteiro, o campeonato inteiro. Isso, obviamente, ajudou bastante. Legal. E você tinha uma equipe muito forte, né? Eu tive oportunidade de estar a bordo com o nosso Alfredo Roveri no barco da SSL. Eu fui na Espanha e na Suíça, estive a bordo com ele velejando. O cara é uma máquina, um dos melhores proeiros. É argentino, mas é brasileiro, tá? Tá no time brasileiro.
E assim, ele é um deles que eu posso falar e já te vi velejando também. Então, assim, a sua equipe, eu citei ele, mas tem outros caras muito bons. E na primeira regata você acabou no indo também, teve o apoio também do Xande Paradeiro, ou seja, é um grupo de velejadores muito fortes, como você citou no início, né? O Alfredo ele tem uma coisa muito interessante. Alfredo, apesar de ser conhecido muito como proeiro, ele é um cara muito completo. Ele é um cara que é excelente proeiro, ele é excelente tático, entende de navegação, tanto que no Bravíssimo ele não faz pro, ele faz tática e grande. E no caso de um barco pequeno, a gente está falando de tripulação de 7 pessoas, e eu levo meus amigos, eu não vou deixar de levar meus amigos, amadores, para fazer a tripulação completamente profissional. A gente tem normalmente 2, 3 profissionais no máximo. Você ter um cara completo ajuda muito. E nesse campeonato a gente tinha também o Júlio Falcão, que tinha acabado de ser vice-campeão mundial de J70, provavelmente é das classes de monotipo, dos barcos pequenos, a classe mais. O Júlio foi vice-campeão mundial de J70, foi quinto lugar no Mundial de J no passado, acabou de ser campeão sul-americano, então um cara excelente. Xande Paradeiro é um cara que dispensa apresentações, né? Além de ter campeão mundial de Sinaipe, faz campeão brasileiro 9 vezes de Sinaipe, um monte de Olimpíada nas costas. Então tinham caras, tinham alguns profissionais muito bons, esses três. O Xande correu os dias e depois eu tive a ingrata tarefa de substituí-lo, né? E a gente tem mais 4 amadores de Vitória, que são caras experientes também. O Fabiano, que é meu amigo de infância, a gente veleja junto desde a década de 80. O Leonardo Oliveira também veleja junto desde a década de 80. E 2 que começaram a velejar há menos tempo, que é o Alexandre Arantes, também conhecido como MacGyver, que começou, é um cara, ele tem uma experiência de mar muito grande, né, como mergulhador, como cruzeirista, como surfista, mas tá o apelido dele MacGyver, né, o cara que resolve tudo. Mas começou a velejar em regata aos 4, 5 anos. E o Bruno Falco, que é um velejador de Sinaipe, uma das estrelas ascendentes do Sinaipe La Vitória, que também corre com a gente. Então a gente teve esse grupo muito coeso que realmente, junto com a preparação do barco, ter um grupo coeso ajudou muito a gente a ir bem nesse campeonato. Legal, estou conversando com o Luciano Chequim, comandante do barco mais bravíssimo, ganhou tudo e também secretário da BVO. Tá tendo um pouquinho de oscilação, até porque o Luciano vai repetir onde ele tá. Ele tá lá no meio da Amazônia, gente, falando com a gente. É isso que é velejador, hein? Tem que trabalhar, né? E É. aqui a internet ainda oscila um pouco, né? Se chover, então, ali, o navio acabou de atracar. Então, se chover, pode até. Então, me perdoa se às vezes a internet fica lerda. A gente está usando a rede do celular mesmo, não está usando o Starlink dessa vez, porque teve, mas funciona. Legal. Esse ano foi especial. Também teve São Tropez. Sim, São Tropez não Isso foi que eu uma ia te falar empreitada só agora. minha. Competições internacionais, né? Você disputou Saint-Tropez. Geralmente você participa de grandes competições lá fora, né? Primeiro no início do ano, compete sempre em Buenos Aires, lá em Punta também. E teve Saint-Tropez. Como é que foi essa experiência de Saint-Tropez? Porque é muito legal, né? Correr numa tradicional Le Voiles de Saint-Tropez, uma das principais competições do mundo. São Tropez foi bem especial e assim, ala de três armadores no fim do dia. Fui eu, o Mauro Doutor, que é uma figura bem conhecida na vela de oceano, que foi o comandante, o sócio do Fênix, e era o diretor de vela e organizador, carregava o piano aí da Semana de Vela de Ilhabela durante muitos anos. E o Luiz Staub, que é um velejador de HPE 25. Nós três, a gente dividiu não só a questão financeira, mas também a tarefa de organizar tripulantes, organizar toda a logística, que é uma logística. Sempre de novo, barco de oceano, a história da logística é um pedaço bem complicado da sua regata, né? E dessa vez é um TP-52, é um barco que a gente já tinha velejado ano passado em TP, mas em outro barco mais antigo. Eu nunca tinha timoneado um TP em regata, só em treino. Foi a primeira vez que eu timoneei um TP, foi em Saint-Tropez. A gente dividiu o timão, eu fazia as largadas, e depois a gente dividiu o timão, o Staub e o Mauro, a gente acabava dividindo. Foi um desafio bem interessante. E uma tripulação de 15 pessoas, que alguns tinham acabado de se conhecer, outros a gente nunca tinha velejado junto. A gente tinha 2 espanhóis, né? O Tony Gui, que é o dono do barco, que é um cara extremamente experiente, o cara tem 2 Volvo Ocean Races nas costas. O Gregório, que é outro espanhol mais novo, que também é um velejador profissional espanhol. O Alfredo, que sempre está comigo nessas loucuras que eu invento. E
o Inácio Diamona, que veleja no Fênix, a Domi, que veleja também no Fênix, uruguaia, e veio o André Niski, que é um brasileiro que está morando na Europa há um bom tempo. Também já quase fez um Volvo Ocean Race, infelizmente ele teve uns problemas na época, e agora acabou de fazer uma travessia do Atlântico em regata, está correndo o circuito de Swan. Foi um campeonato bem interessante, assim, corremos lá eles não velejam em York, né? Eles velejam em IRC, que é uma fórmula um pouco parecida, mas é usada em alguns países. Basicamente, França, Inglaterra, as ex-colônias do Reino Unido, exceto os Estados Unidos, então Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul usam IRC. E a gente velejou na IRC, na nossa forma, que no caso a gente tinha, se não me engano, 34 barcos, na faixa de 40 a 56 pés. Tinha outro barco brasileiro também, Traga Luz, mas entre isso tinha 5 TPs. E se velejar uma flotilha de 5 TPs foi muito interessante. A gente teve um resultado que foi até melhor do que esperado, a gente ficou em terceiro geral nessa flotilha, chegou a ganhar uma regata, ganhamos a terceira regata, começamos mal com o 19º, mas depois tivemos um quarto, um terceiro, um primeiro e um terceiro. Então, foi um campeonato que realmente a gente não pode reclamar de como a gente andou bem, né? Muito legal. Agora, para a gente terminar, qual que é a sua projeção para 2025? Qual que é o seu calendário? E aí depois eu faço a pergunta sobre a BVO, o que você espera para a BVO para o ano de 2025? Em 2025. Semana de punta, né? A Rolex, inclusive o Bravíssimo já está lá na Argentina, a gente está vendo as mochilas do barco para correr a Rolex, Ilhabela e Circuito Rio, com certeza. O brasileiro Bravíssimo deve correr, eu provavelmente não, por questões de trabalho, devo estar trabalhando durante a Semana Santa. Devo correr algumas regatas de J70 e provavelmente a gente está conversando com algumas pessoas de correr a Copa do Rei, que é logo depois da Semana de Ilhabela. É bem apertado, você literalmente sai de Ilhabela corrido sábado para chegar em Palma domingo, treina na segunda, para terça-feira com regata. É bem apertado, mas dá para correr. É bem legal também, vale muito a pena. E é isso, tendo uma rede de apoio, tanto familiar, tanto esportiva como você tem, e também na BVO. Para encerrar, você como secretário da BVO, um trabalho da nova comodoria, já há um ano, já um pouquinho mais de um ano com o Baiar Neto. O que você espera para essa próxima temporada e o que a BVO pode colocar para os velejadores, né? A gente já até citou no início sobre mais gente chegando na vela, tanto a classe, né, a chegada da antiga Bico de Proa com a RGS Cruiser, muitas coisas que estão sendo facilitadas para que cada vez mais o velejador participe das grandes competições no Brasil e se filie à BVO, né? Acho que são duas avenidas assim, que eu estou vendo a BVO mexer. A primeira questão, continuar fortalecendo a RGS, que é a classe que tem mais barco no Brasil, não tem jeito. O Brasil não é um país de renda alta, gente. Não dá para a gente querer ficar escondendo. O Brasil não é a Itália, não é a França, não é os Estados Unidos. A maioria do pessoal é o cara que tem o barquinho dele. Eu comecei assim, inclusive, no barco do Renato Avelado, amigo meu lá em Vitória. Renatinho tinha um Fast 303, a gente tinha as velas de Prolan, vela de Dacron Nacional, e eu corria as regatinhas de RGS. E às vezes você acaba evoluindo profissionalmente, materialmente, tem a condição de comprar um barco de regatas e tem a vontade de ter um barco de regatas, e muita gente vai continuar na RGS, que é super legal. E que se você for ver, é um grande bolo de barcos que tem no Brasil. Então a gente tem que realmente incentivar bastante isso. E uma história, uma ação bem legal, além da RGS Cruiser, para trazer o pessoal do Bico de Proa, é a questão agora do brasileiro de oceano. Né? O brasileiro em bus não vai ser só um brasileiro de Orc e depois fazer um brasileiro de RGS separado. Vamos ter um brasileiro de oceano, de vela oceânica. Então vai ter o brasileiro, o pessoal velejando na Orc, os barcos de regata, alguns profissionais, alguns não profissionais, as velhinhas pretas, como o pessoal chama, né? E as velhinhas brancas do pessoal da RGS velejando na mesma raia. Isso é muito legal. E mais especificamente na ORC, a gente está trabalhando algumas questões de capacitação de medidores, em cooperação com o próprio escritório da ORC, lá na Itália, a gente vai trabalhar com a capacitação de medidores. Bom, basicamente é isso. Eu acho o trabalho da BVO é um trabalho difícil, é um trabalho muitas vezes ingrato, né? Eu estou nessa desde a época da gestão do Almirante Casais, eu acabo fazendo os pagamentos da BVO, então acompanhamento da questão dos certificados lá que a gente tem que repassar
os fundos lá para a ORC, os fornecedores da BVO, e é um trabalho ingrato, porque é um trabalho que você não ganha nenhum real, é só pela satisfação de você estar ajudando a Vela de Oceano, e você sempre está devendo, mas é um trabalho que a gente tem que continuar fazendo, tem que trazer mais gente para ajudar a gente no futuro. Muito bem, conversei aqui com o Luciano Sequin, comandante do Mais Bravíssimo, conversei lá no meio da Amazônia, conversando com a gente, e deu tudo certo. O importante é a informação nesse podcast. Daqui a pouco a gente vai estar com o estúdio. Tem coisa chegando aí, vocês vão saber, como a gente fez a Semana Internacional de Vela de Ilhabela. Tem muita coisa para pintar nesse canal aqui e convido a todos a acessarem o site da bvo.org.br com todas as informações, calendário de 2025, todas as normas, informações importantes. E, Lince, acho que é importante cada vez mais a vela oceânica brasileira muito forte. Luciano, obrigado e bom trabalho para você aí. Até mais, um abraço, boa noite, pessoal.